Trouxe sua Bíblia? Trouxe? Então abra no Salmos 100, aliás, Salmos 27. Abra aí, Salmos 27. Hoje, o tema da mensagem é filhos sem casa. Você pode repetir isso comigo? Mais uma vez, um pouco mais forte. Exatamente. E ao longo da pregação, você vai entender por que o tema é esse. Hoje pela manhã, eu consegui entregar com toda tranquilidade a palavra de Deus. E eu espero aqui agora à noite também conseguir entregar. Então me dá a sua total atenção, tá bom? Na oração nós falamos para Deus: Deus, eu respeito a tua presença, respeito a tua palavra. Então me dá total atenção para você entender e ser ministrado por Deus. Acharam aí Salmos 27? Olha só, a gente vai ler os versículos 1 até o 5. Quando chegar no versículo 4, aí você redobra a sua atenção. Ok, gente? Aí você consegue me ouvir bem? Alô, terra? Consegue? Então vamos lá, Salmo 27, versículo 1 em diante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Pronto. Então preste atenção aqui. Irmãos, aqui está um relato, nesses 3 primeiros versículos, de um coração que confia em Deus. Nesses 3 primeiros versículos, a gente consegue ver o salmista Davi deixando claro que ele não teme absolutamente nada nem ninguém. Por quê? Porque ele confia inteiramente em Deus. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Então, quando a pessoa tem um coração inteiramente confiado em Deus, ela não teme. Agora, redobre a sua atenção para o versículo 4. Diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Vamos ler o 4 mais uma vez. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então preste atenção aqui. Pessoal, olha que coisa interessante, forte, que Davi pede para Deus. Esse pedido aqui, gente, é de um coração que ama a Deus de verdade. Um pedido como esse só pode partir de um coração que ama a Deus de verdade. O salmista diz assim, ó: eu pedi uma coisa para Deus. Olha o que ele pediu. E quando a gente fala de pedir coisa para Deus, a gente já imagina. Pediu prosperidade. Já sei, pediu uma cura. O outro, pediu uma porta aberta. O outro, pediu a transformação de alguém da família. Não. Não foi nada disso. Ele disse assim, eu pedi a Deus que eu possa morar na casa dele
todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Então o que Davi pediu a Deus foi isso: eu quero morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. A casa de Deus naquela época era literalmente o templo. Lembra disso. Só que tem um detalhe que você precisa lembrar também. Esse templo que eu estou falando não era o templo de Salomão, porque o templo na época de Davi não existia. Quem construiu o templo foi Salomão, o filho de Davi, depois dele. Então o templo que Davi falava, a casa de Deus, era a tenda lá em Gibeão, onde estava a Arca da Aliança. E você sabe, já falei, a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado que existia. Por quê? Porque dentro dela continha a glória de Deus. Então, literalmente, a casa de Deus, na época de Davi, era a tenda lá em Gibeão, onde estava a Arca da Aliança. Era onde Deus morava na terra. Lá era a casa de Deus. Então Davi era tão assim, apaixonado por Deus, amava a Deus com toda a sua força, amava ter experiências, amava adorar, amava servir de uma forma assim incomum, que diferente de outras pessoas que gostavam apenas de ir lá e frequentar, de ir lá e rever os amigos, para alguns até apenas um encontro social, para Davi aquele lugar tinha um significado muito maior. Ali era a casa de Deus, era o lugar do encontro com o Pai. Então ele pediu: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E isso eu pedi, ele disse, e eu vou buscar. E eu quero morar na casa de Deus para quê? Para contemplar sua formosura. Eu quero ter experiências com Ele e aprender no seu templo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esse desejo que Davi tinha, irmãos, de morar na casa de Deus, tem que ser o mesmo nosso hoje. Nós temos que ter o desejo no nosso coração de morar na casa de Deus. Aí hoje alguém pode pensar assim: pastor, então morar na casa de Deus hoje significa morar na igreja, né? Porque tem muita gente que já vi falar isso. Às vezes até assim, sem saber o que está falando. Como eu queria morar dentro da igreja, a casa de Deus. Não. A igreja, essa estrutura de alvenaria, não é a casa de Deus. Aqui não é. E qualquer outra igreja linda, suntuosa, moderna, ou um modelo mais antigo de arquitetura, também não é a casa de Deus. Mas hoje, não é. O morar na casa de Deus hoje, para a gente que estamos na nova aliança, no Novo Testamento, é outra coisa. Então eu quero mostrar para você hoje, dentro da Bíblia, o que é hoje a casa de Deus. De repente alguém já com resposta rápida, pode pensar assim: a casa de Deus sou eu, porque hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Não, calma, vamos deixar isso de lado. Eu quero mostrar para você numa abrangência geral o que é a casa de Deus. Alguém aqui quer saber o que é a casa de Deus hoje? Então pegue sua Bíblia e abra em 1 Timóteo, que eu vou te mostrar o que é a casa de Deus hoje. 1 Timóteo capítulo 3. Não confunda com 2 Timóteo. É primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O que é a casa de Deus hoje? Você lembra o título da nossa mensagem? Fala, meu Deus, misericórdia. Qual é? Filhos sem casa. Até agora eu não entendi por quê. Calma, você vai entender. Vai pegando tudo que eu estou te passando, você vai entender. 1 Timóteo capítulo 3, quem achou, diga amém. Versículo 14 e 15. Diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Agora o 15. Mas
se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Oh, glória! Você viu aí qual é a casa de Deus? Qual é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. Preste atenção aqui, olhe para cá. Paulo está escrevendo para Timóteo, o discípulo dele, o filho dele na fé. Escute. E ele diz assim, ó: eu estou te escrevendo isso aqui, Timóteo, porque eu estou desejando ir ver-te depressa. Mas se eu tardar, se eu demorar, aí em outras palavras ele está dizendo assim, tudo que eu escrevi atrás é para que, se eu tardar, você saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, para fixar, você entender hoje, repete comigo: casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Mais uma vez vocês, casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então preste atenção, segundo a Bíblia, o que é a casa de Deus hoje? Vai pegando, pega a revelação, irmão. O que é a casa de Deus hoje? É a igreja do Deus vivo. Então eu vou te explicar o que é a casa de Deus, para você entender de uma forma mais abrangente. É a igreja de Jesus Cristo na terra. Não é uma denominação, uma placa de uma igreja, com o seu nome denominacional. Não é. As igrejas com seus respectivos nomes, elas são igrejas locais. Mas o povo de Deus espalhado na terra, aqueles que em solo brasileiro, neste horário, estão congregando em suas devidas denominações. Aqueles que por causa de fuso horário já congregaram hoje ou vão congregar amanhã. Aqueles que já congregaram pela manhã. Todo o povo de Deus espalhado na terra, chamado Igreja do Deus Vivo. Escute, isso é a casa de Deus. A casa de Deus não é um templo físico, uma estrutura de alvenaria, a qual você vai lá para frequentar, congregar, ouvir a palavra e etc. Não. A casa de Deus é a igreja, irmãos, de Jesus Cristo espalhada na terra. Juntos para adorar e espalhados para testemunhar. Isso é a casa de Deus. Então Paulo, ele explica para Timóteo isso. Ele dá várias recomendações e diz: eu estou te escrevendo isso porque eu desejo te ver depressa. Mas se eu demorar, eu te escrevi essas coisas para você saber como você deve andar na casa de Deus. Como você deve se portar diante do povo de Deus aonde você estiver. Exatamente. Isso é a casa de Deus. Agora vamos unir, pega comigo, vamos unir Timóteo com Salmos 27. Não precisa voltar lá agora. Vamos unir os dois. Escute. A casa de Deus, na época de Davi, Salmo 27, era o templo que tinha a arca da aliança lá em Gibeão. Era onde Deus morava. A casa de Deus hoje é a igreja. Naquela época o salmista disse: uma coisa eu pedi a Deus, que eu quero morar na sua casa todos os dias da minha vida. Por que eu te digo que esse desejo de Davi tem que ser o nosso hoje? Porque nós temos que ter o desejo de estar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, todos os dias da nossa vida. Nós temos que desejar isso, estar na casa de Deus, que é um aspecto diferente hoje, mas eu preciso estar na igreja do Deus vivo. Aí chama a sua atenção para algo importantíssimo. Muitos filhos de Deus estão sem casa. Por isso o tema da mensagem: filhos sem casa. Muitos filhos de Deus estão sem casa. Não estão na casa de Deus. Não estão na igreja do Deus vivo. Não somente filhos, mas a criação de um modo geral, estão sem casa. Não estão na igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus hoje. E eu vou dizer uma coisa para você: as consequências dos filhos
que estão sem casa, as consequências são drásticas. Vou te dar alguns exemplos, começando por um bem conhecido nosso, o filho pródigo. Aquela parábola, eu expliquei para vocês há algumas semanas atrás, que aquela parábola, ela fala do nosso relacionamento com Deus. Não fala de um relacionamento social entre pai e filho. A ideia de Jesus era falar do nosso relacionamento, criação com o Criador. Filhos com o pai, com o Abba. Veja o que aconteceu. Aquele filho, induzido por algumas pessoas, ele saiu de casa e foi embora com a sua herança. Resumindo aqui, adiantando o filme, você sabe o que aconteceu. No começo foi tudo legal, estava tudo bacana. No final, ele foi trabalhar com porcos. Ele estava com tanta fome que ele desejou comer até aquela porcaria que os porcos comiam. Mas o patrão falou para ele assim, ó, não. Negaram para ele comida de porco. Imagina isso. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si e ele disse assim, ó, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm o que comer, o que beber, onde dormir, e eu aqui que sou filho, estou numa situação humilhante como essa. Sabe o que é isso? Filho sem casa. É o retrato de filhos de Deus que não estão na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. As consequências dos filhos que estão sem casa, elas são drásticas. Mas só que nós temos aquelas respostas hoje em dia que são as respostas fast food. Aquelas respostas rápidas. Tipo assim, pastor, eu não congrego em nenhuma igreja, mas eu leio minha Bíblia em casa, eu faço minhas orações. Então vamos quebrar esse paradigma. Vá lá em Hebreus, capítulo 10. Você está em Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, capítulo 10. Abra aí. Hebreus 10. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Eita glória! Hoje a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Nós temos que desejar morar nessa casa, irmãos, todos os dias da nossa vida. E como é que eu moro nessa casa, pastor? Vou te explicar. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do 24, versículo 24. Aí a gente chega no 25. Ó, acharam? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está vendo? Então Paulo, irmão, Paulo não, o escritor aos Hebreus, escute bem isso. Aqui está a explicação de como nós morarmos na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele diz assim, ó, vamos nos considerar uns aos outros e nos estimular às boas obras e ao amor. Aí ele chega aonde pega na veia. Ele diz assim, ó, e não deixando a nossa congregação. Quando ele fala não deixar a congregação, não significa a placa da igreja. Porque às vezes tem pessoas que ela diz, aqui não é mais o lugar de eu congregar, eu vou para outro lugar, Deus está me soprando. Deus abençoe. O que segura gente na igreja não é cerca, é pasto. O pastor não tem que colocar cerca em ninguém, você tem que ficar aqui até você morrer. As pessoas são livres. Então quando ele fala não deixar a congregação, não é a placa da igreja. Ele está falando assim, ó, o ato de congregar. E se você for olhar no dicionário o significado da palavra congregar, é estar juntos, em comunhão. É isso, é ajuntamento, é agrupamento de pessoas. Isso é congregar. Naquela época, veja isso,
Vamos arredondar, a gente sempre arredonda, né? Naquela época, há 2000 anos atrás, pessoas já deixavam de congregar. Aí ele disse assim, é costume de alguns isso. Então não acontece só hoje. Naquela época, já deixavam a casa de Deus. E aí vem aqueles pensamentos assim, enganosos. Não, mas você está lendo sua Bíblia em casa, fica de boa. Não, mas você está fazendo suas orações em casa, está tudo bem. Não. Jesus Cristo desestimula o isolamento. Isolamento deixa para as pandemias. Jesus desestimula o isolamento. E ele estimula o ajuntamento. Ele disse assim, onde estiverem duas, o mínimo de uma reunião são 2 pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu vou estar presente no meio deles. O que é que ele está estimulando? O ajuntamento. O agrupamento de pessoas. Ele está estimulando o encontro. Ele está estimulando o congregar. Você entende isso? Então, para você estar hoje na igreja da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, irmãos, indiscutivelmente, você tem que congregar em alguma igreja. Você tem que ter esses encontros que a gente tem aqui, É preciso, isso é indispensável. Quando eu deixo isso, literalmente, você não está morando na casa de Deus. Aí vem outras coisas, mas pastor, é porque é tão difícil. A gente vê tanta coisa, ai meu Deus do céu. Disseram para um pastor assim, olha, eu não congrego mais porque tem tanta gente hipócrita na igreja, tanta gente falsa. Aí ele disse, cabe mais um. Pode vir, seja bem-vindo, cabe mais um hipócrita e mais um falso. É verdade. A gente quer buscar a perfeição. A gente quer buscar, não, eu só congrego num lugar onde todo mundo é. Não existe isso, irmãos. Na tua casa, todo mundo é anjinho? Todo mundo lá tem uma asa, aí eles ficam voando assim, com a auréola na cabeça? É assim na tua casa? Todo mundo é um anjinho? Lá na tua empresa onde você trabalha, todo mundo tem uma auréola na cabeça e fica voando assim pelos corredores e salas e escritórios e departamentos, é assim? É não, um bocado de gente falso. É um bocado de gente imperfeito, problemático. É assim. Só que a gente só enxerga isso dentro da igreja. No nosso dia a dia, na faculdade, ninguém enxerga isso. Na escola, no bairro onde você mora, ninguém enxerga. Mas na igreja a gente enxerga. A gente usa isso como desculpas justificáveis para a gente não congregar. E sabe qual é o resultado disso? Muitos filhos sem casa. Os chamados desigrejados. Ou, em alguns casos, dependendo da situação, o desviado. E por aí vai. Pessoas que eram para estar morando na casa de Deus e desejando isso, como Davi desejava, mas não estão morando na casa de Deus. São filhos sem casa. E ele disse, uma coisa eu pedi a Deus. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, a casa de Deus hoje é a igreja do Deus vivo. Quando você está na igreja do Deus vivo, congregando fielmente, servindo a Deus, mesmo com todos os defeitos, você está morando na casa de Deus. Deseje morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Mesmo com todos os defeitos que todo mundo tem. Porque venhamos e convenhamos. Você conhece um chato, não conhece? Quem conhece um chato? Mas às vezes o chato é você. Às vezes é um chato. Você é uma chata. Às vezes você fala assim, o fulano se foi, o livramento que Deus me deu. Às vezes você é o livramento de alguém. Você, às vezes, é você que é o livramento de uma pessoa. E não sabe disso. Fica se achando. Não, às vezes você, alguém recebeu o livramento da tua vida. Só para você ter uma ideia. Às vezes eu sou chato, eu sou insuportável. Aqui mesmo em cima eu sou. Esse pastor não é nem para estar aqui na igreja. Eu entendo. São os nossos defeitos. Tu é chato, o outro é chato, eu sou chato. A gente é assim mesmo. Agora, se você quer perfeição, resolver todos os teus problemas, eu tenho uma solução para você. Morra. Você está salvo? Morra, que aí você vai para lá e pronto, lá está tudo certinho.
Mas enquanto você estiver aqui na igreja, na tua casa, no teu trabalho, na escola, no teu bairro, na tua família, vai ter gente chata, gente problemática, gente falsa, gente hipócrita, gente com imperfeição, mas pessoas que estão num processo de transformação. Isso é a casa de Deus, irmãos. Então, bem-vindo. Deus te aceita como você está. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as tuas chatices, mas Deus te aceita como você está. Você é bem-vindo na casa de Deus. Deus te quer desse jeito. Mas claro, Ele vai trabalhar para te transformar. Mas deseje estar na casa de Deus, irmãos. Todos os dias da sua vida. Deseje isso. A casa de Deus, na época de Davi, era o templo. Davi, usou algumas vezes até de poesia. Inspirado mesmo. E certa vez ele escreveu um salmo que dizia: no teu templo, até o pardal encontrou casa. Digamos que Davi ficou com inveja santa. Porque sabe como é que é passarinho? Passarinho encontra cada lugar, né, pessoal? Para fazer o ninho, não é assim? Eu estava saindo de casa hoje. Aí eu olhei na casa do vizinho. Aí não tem aquela carteiro que chama? Para colocar as cartas, né? É carteiro que chama ali? É? Pronto, é carteiro. Aí, quando eu botei o carro para dar ré assim para entrar, aí eu olhei para o carteiro, aí eu vi lá um passarinho, só com a cabecinha do lado de fora, olhando assim para um lado do outro, ele está fazendo um ninho lá dentro. Eu falei assim, que safatinho. Onde é que ele escolheu fazer um ninho? Bem escondidinho lá dentro, ele entrava por aquela brechinha ali e saía, eu fiquei olhando assim, caramba, rapaz, cara, safadinho, olha onde que ele escolheu. E na época de Davi, os pardais escolhiam brechas no templo para fazer ninho. Claro, inocente, ele não sabia o valor daquilo. Mas Davi, em outras palavras, estava dizendo assim, poxa, o pardal conseguiu uma coisa que eu quero, ele está morando lá, até o pardal encontrou ninho para si, lá no templo de Deus. O cara desejava tanto que ele ficou com invejazinha santa, brincadeira, claro, do pardal, irmãos. Ele queria estar na casa de Deus. Hoje a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Queira estar na casa de Deus, queira estar na igreja de Deus, queira fazer parte do corpo de Cristo, gente. Queira isso para a sua vida. Paulo foi muito feliz, quando ele usou o exemplo, e claro, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele usou o exemplo do corpo de Cristo, da igreja, como corpo de um ser humano. A igreja é o corpo. Aí ele dá exemplo de pés, olhos, ouvidos e etc. E pare para pensar. Esse dedinho aqui, Você tem esse dedinho aqui? Então faz assim com ele. Está funcionando direitinho? Tá? Agora, não vai fazer isso, claro. Mas arranca ele da tua mão para você ver. Ele vai funcionar? Não. Por quê? Porque não flui mais do restante do corpo para ele. Não flui mais. Imagina comigo um dedo necrosado. Necrosou. A ponto de arrancar. Não flui mais sangue. Mas de repente, aquele dedo, por um milagre ou algum outro evento, não sei, o sangue começa a fluir novamente, que o sangue é vida, por onde ele passa ele traz vida. Ele começa a fluir naquela parte necrosada. E aquele dedo que estava ali morto, e a ponto de ser amputado, ele se recupera totalmente. Por que ele teve essa chance? Porque ele está no corpo. É assim. Então estar no corpo de Cristo, estar na casa de Deus é fundamental. Então queira estar, deseje estar na casa de Deus até o último dia da tua vida. Recupere aqueles que estão aí com as suas desculpas mais esfarrapadas. Tente recuperá-los nesse sentido. Vamos para a igreja, vamos congregar, que a pessoa é consciente, irmão. A pessoa é consciente, não, eu estou lendo minha Bíblia em casa, eu estou fazendo minhas orações, tipo assim, eu não consigo me juntar àquele tipo de pessoa, sabe, eu não consigo me juntar àquela gente, eu sou muito assim, sabe, muito bom, muito santo, muita gente falsa, muita gente hipócrita, muita gente... Fala, meu Deus do céu, pela madrugada. Não tire essas desculpas esfarrapadas que Satanás está conseguindo colocar na mente das pessoas e convencê-las. E queira estar na casa de Deus. Quando ele diz assim, escute.
Quando ele diz assim, ó, uma coisa é pedir ao Senhor, e a buscarei. Quando ele diz, eu pedi e vou buscar, ele pediu, parte espiritual. Vou buscar a parte natural, a dele. É porque ele sabia que não era fácil. Lá nessa devida casa de Deus, o templo, sabia que tinha gente lá dentro? Tinha os levitas que cuidavam do templo. Tinha outros imperfeitos, que não eram poucas pessoas, não. Não era fácil, irmãos. Não é fácil suportar muitas pessoas ali dentro. Não é fácil aguentar aquela gente lá, não. Não é fácil. Você imagina quando Noé estava dentro da arca com a sua família. Irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Quando Noé estava dentro da arca com a sua família, você acha que ali estava uma harmonia tremenda? Irmão, deixa eu te falar, era caatinga, de cocô, de tudo que é animal. Você acha que tinha um casal de gato lá dentro? Você acha que tinha casal de gato? Cocô de gato é cheiroso? Nem ele aguenta, tanto que ele enterra. Nem o gato aguenta. Cocô de vaca, cocô de elefante. Irmão, tudo que você imagina. Xixi disso, xixi daquilo. De repente, sei lá, o ambiente ficava insuportável. Eles começavam aqui a colar, ter aqui uma discussão, uma leve, outra mais pesada. Mas eu imagino que quando, sei lá, algum deles subiu na arca, colocou a cabeça assim para fora da arca, assim, ó. Olhou assim, ó. E viu um bocado de cadáveres boiando no mar. Eles devem ter pensado assim, aqui está dentro da ruim. Mas lá fora está pior. É melhor aqui dentro. Lá fora está pior. Vamos se suportar aqui dentro, que uma hora tudo isso acaba. É assim. Queira estar na casa de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, tem momentos que bate o desânimo. Tem decepção, tem tristeza, tem agonias. Você tem os seus motivos, ou supostos motivos. Mas estar na casa de Deus vale muito a pena. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu pedi, vou buscar, vou me esforçar, porque não é fácil. Chegar lá e olhar para a cara de determinadas pessoas, que não merece nem meu cumprimento, não merece nem a minha paz do Senhor. Mas vou buscar, está na casa dele todos os dias da minha vida. Busque estar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Busque isso. Eu quero te mostrar agora o que acontece quando nós moramos na casa de Deus. Preste atenção no que acontece. Volta lá em Salmos 127. Eu vou mostrar para você o que é que acontece quando nós moramos na casa de Deus. Aleluia. 4 coisas que acontecem quando nós moramos na casa de Deus. 4 coisas. Quatro coisas que acontecem. Salmo 27, foi isso que eu falei? Eu falei 127? Acho que eu coloquei 100 a mais, né? Eu andei 100 quilômetros a mais. Volta 100 quilômetros aí então. É Salmo 27. Volta aí, 100 quilômetros. Voltou? Seu pé é pesado, hein? Vamos lá. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Leiam vocês. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Preste atenção. Por que eu quero morar na casa de Deus, diz o salmista? Ele diz assim: para contemplar a sua formosura. Escute, o que acontece quando nós moramos na casa de Deus? Se você está entendendo, deixa eu perguntar. Eu estou falando aqui que morar na casa de Deus é você morar na igreja? Pastor, só deixa eu morar na igreja? Que eu quero morar na casa de Deus. Terminar o culto aqui, vocês podem ir embora que eu fico aqui cuidando. Só deixa, pastor. Não. Não. Aqui não é a casa de Deus. O que acontece quando você está na igreja do Deus vivo? Primeiro,
Ele diz assim: porque eu quero contemplar a sua formosura. Quando você está na casa de Deus, você tem experiências com Deus. E eu vou te dizer, irmãos, experiências nos melhoram. Eu não estou falando de experiências de você ver anjo, ver uma luz, ver alguma outra coisa. Tudo bem, essas experiências, elas são bem-vindas. Amém. Existe dom de visão, tem gente que vê anjo, vê coisa, pelo amor de Deus. Mas não estou falando dessas experiências. Estou falando daquelas experiências que você passa que você tem a certeza que se não fosse Deus na tua vida, você não estaria de pé. Aquelas experiências que Deus fala contigo tão claramente que você sabe, foi Deus que falou comigo. Contei para vocês alguns dias atrás aqui uma das que eu já tive, né? Lembra da que eu falei para você, da Bíblia que eu abri? Não folhei, eu abri, caiu lá, Oséias 13:5, Oséias 2:14, deserto e tal, lembra? Nós temos cada uma dentro da sua realidade. Quando você está na casa de Deus, você tem experiências com Ele. Experiências que te fortalecem. Experiências que te amadurecem. Experiências que aperfeiçoam a tua fé. Experiências que te deixam com um bom alicerce, sabe? Vem vento, vem chuva, vem correnteza, vem tempestade, bate contra a tua casa e ela não cai, porque você está alicerçado, você sabe a quem você serve, você sabe. Irmãos, hoje, ninguém me coloca contra Deus. Pode falar o que quiser, pode acontecer o que aconteceu, não tem como, porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei o que Ele fez comigo. Eu sei as experiências que eu tive com Ele a partir dos meus 12 anos de idade. Eu sei disso. Então as experiências são fortalecedoras para nos enraizar, para nos deixar ali um alicerce forte. Por que tem gente que diz assim, olha, eu não aguentava o que tu aguenta não? Por que tem gente que diz isso? Ela não tem experiência. Quem tem experiência sabe. Quem tem experiências com Deus aguenta mais. Na casa de Deus nós temos experiências. Eu quero contemplar a sua formosura. Em seguida, ele diz assim, e aprender no seu templo. Segunda coisa que acontece quando você está na casa de Deus. Segunda coisa, você aprende com Deus. Uma coisa é você aprender com pessoas, que não é ruim, nada de ruim isso. Receber conselhos, ver os exemplos, olhar e ter alguém como referência. Maior ainda, mais valioso ainda, é você aprender com Ele. O profeta Isaías, ele disse assim, no seu livro: eu me levanto, escute, eu me levanto antes da alva. Eu me levanto quando ainda está escuro. Aí ele diz assim, para ouvir o Senhor e aprender como discípulo. Isaías tinha um hábito, não sei se era todos os dias, ou digamos que fossem quase todos os dias. Isaías tinha um hábito de todos os dias, irmãos, acordar ainda de madrugada, antes que clareasse. E ele ia para um lugar de oração, se ajoelhava como um bom judeu. Provavelmente ele colocava a cara no chão, em formato de uma cruz deitada, e ali ele falava com Deus. Ele queria ouvir o Senhor e aprender como discípulo. E como ele ouviu de Deus, como ele ouviu. Não é em vão que ele conseguiu escrever aquele livro, que é um dos mais importantes da Bíblia. O livro que leva o seu nome, Isaías, conhecido como profeta messiânico. Porque ele aprendeu de Deus, sabe? Ele disse assim, Davi, eu quero morar na casa de Deus para aprender. Eu quero aprender.
Alguém aqui quer aprender com Deus? More na casa de Deus. Quando um irmão, uma irmã te fizer um mal, te chatear, ao invés de você querer sair da casa de Deus, ore por aquela pessoa. Deus, em nome de Jesus, aquele fulano, aquela fulana. Você pode falar para Deus assim: Deus, eu não vou com a cara daquela pessoa. Pode falar, Deus gosta de sinceridade mesmo, não é de gente superficial não. Pode falar: Deus, eu não vou com a cara. Aquela pessoa, eu acho ela tão cínica. Aí sabe o que é que Deus vai fazer? Já sei, pastor. Deus vai dizer assim para mim: eu vou te fazer justiça. Não. Sabe o que é que Deus pode fazer? Na hora que você disser assim: aquela pessoa é tão cínica. Aí Deus vai te dizer assim: e você também. Ela é cínica e você é falso. Ele é cínico e você é hipócrita. Eu, Senhor! Mas só como é o Senhor que está falando, né? Aí você vai baixar a bola. Pessoas na Bíblia ouviram coisas surpreendentes de Deus. Um deles foi Davi. Ele ouviu coisas surpreendentes que incomodaram ele. Mas como foi Deus falou, ele baixou a bola. Mas a gente aprende, irmãos. Aprende, sabe o quê? A não julgar. Como eu aprendi e tenho aprendido ainda na casa de Deus, a não julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque ninguém conhece a realidade da outra pessoa. Ninguém conhece a história da outra pessoa. Ninguém conhece o que o outro está vivendo. Ninguém conhece o que o outro está passando. A gente julga. E quantas tapas na cara eu já levei, porque me achei numa condição de julgar os outros, só porque de repente eu sou de Deus. Deus vai dar um tapa na cara. Aprendi. Contei uma vez aqui, só para lembrar você. Isso não é um julgamento que eu fiz não, mas é só para você entender. Eu estava com meu pastor na padaria tomando um café. E aí chega uma mulher com um carrão. Você sabe o que é um carrão? Sabe o que é um carrão? Aqueles carrão que só gente rico tem. Ela chega na padaria, a gente viu ela chegando com um carrão. Aí eu, querendo ser espiritual, eu falei assim pro meu pastor: pastor, uma mulher dessa aí, ela chega com um carrão desse aí, né? Mas às vezes ela tá cheia de problemas. E o carrão é só para ela se mostrar. E eu falei para ele: eu querendo ser espiritual, o bonzão. Aí ele falou assim para mim: irmão, mas às vezes ela tá bem que só com Deus e tem gente falando mal dela. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Querendo ser o bonzão, mostrar só porque a pessoa tem um carrão, pode ser que ela esteja mal. Aí ele foi lá, deu um tapa na minha cara, eu achei que foi pouco para mim. A gente vai aprendendo a parar de falar besteira, idiotice, a não julgar os outros. A gente aprende. Eu quero aprender. Ele dizia assim: eu quero aprender. E eu vou dizer uma coisa para você. Acho que um dos melhores lugares para a gente aprender mais rápido a melhorar na vida é na casa de Deus. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Trazendo para o meu lado aqui, que há muitos anos eu lido com um ajuntamento de pessoas. E, assim, é muita gente diferente ao mesmo tempo, você lidando com elas. Personalidade diferente, caráter diferente, ideias diferentes, reações diferentes. Então você aprende muito rápido. Não é? Aprende. Então na casa de Deus você aprende, você amadurece, você melhora. Algumas coisas você aprende como fazer, e outras você aprende como não fazer. Tem pessoas que eu observo e eu aprendo como não ser. Eu aprendo como não fazer. Tem pessoas que eu observo e eu aprendo como ser e como fazer. Até aqueles que são mau exemplo, eles me ensinam. Eu aprendo como não fazer. A gente aprende. Ele diz assim: eu quero aprender na casa do Senhor. Mas como é que um filho vai aprender longe do pai? Filhos sem casa. Por que tem um bocado de crente mimimi? Por que tem um bocado de crente que não aguenta levar uma repreensão, um carão, uma chamada?
Só quer pregação. Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Então vai assistir um coach. Vai para um congresso coach que você vai ouvir tudo isso aí. E a palavra de Deus culta é assim, uma hora é palavra de vitória, outra hora é cajado, um espinhaço. É lugar de aprender. Lugar de melhorar. Aqui muitas vezes nós somos mais exigidos. Mas é Deus te melhorando, te aperfeiçoando. Paulo, ele fala assim, escute. Uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe aqueles irmãos que combinaram de ir na audiência comigo para me defender, servir de testemunha e se acovardaram nesse dia? Estou deixando isso para lá. Vou ficar com raiva deles não. Sabe aquela raiva que eu tive de Alexandre quando ele cometeu incesto? Ele teve relação sexual com a esposa do pai dele, a madrasta dele. E ele congregava na casa de Deus. Sabe aquela raiva que eu tive dele, que entreguei o corpo dele pro cão? Pois é, isso aí eu vou deixar para lá. Eu não vou guardar mágoa de Alexandre. Eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para as que estão adiante de mim. Pelo prêmio. Porque eu quero a soberana vocação de Deus que há em Cristo. Paulo disse em outro texto: nada me separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. Não são os anjos, não são os demônios, não é o presente, não é o porvir, não é a largura, não é o comprimento, não é a altura, não é a profundidade. Pessoa alguma me separará do amor de Deus que há em Cristo. Nada vai me tirar da casa de Deus. Filho longe do pai corre perigo, irmãos. Quando eu falo filho longe do pai, eu falo da nossa relação com Deus. Porque humanamente falando, biologicamente falando, tem hora que o filho tem que bater asa e ir embora. Vai casar, vai deixar seu pai e sua mãe, vai viver sua vida. Mas em todo caso, nesse termo biológico, se o filho for para fora de casa antes do tempo, faz besteira. Filho longe do pai corre perigo. Agora, em relação a nosso compromisso com Deus, filho longe do pai faz besteira. Não seja um filho sem casa, com todos os defeitos, com todas as imperfeições. Você é bem-vindo na casa. Eita glória. Fale para a pessoa do seu lado, diga: não fique sem casa. Filhos sem casa. Filhos sem casa. Terceiro, o que acontece quando estamos na casa de Deus? Olha o que diz o versículo 5 dos Salmos 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão, diga glória. No oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Penúltimo, o que acontece quando eu estou na casa de Deus? Nós estamos protegidos. Ele disse assim: no dia da adversidade, o Senhor vai me esconder no teu pavilhão. Quando você está na casa de Deus, você está protegido. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não é protegido aqui, eu estou dentro da igreja, eu estou protegido. Não é não, porque em países que são perseguidos, na hora do culto, tem gente que entra dentro da igreja e sai atirando. E as pessoas que estavam ali são atingidas e algumas mortas. Não estou falando de protegido nesse sentido não, porque às vezes nós somos até atingidos na parte física. Existem os mártires. Um dos lemas do Hamas, e detalhe, abrindo um parênteses, saiba separar Hamas de palestinos. Os palestinos não são pessoas más. O Hamas são terroristas, por essência. E um dos lemas do Hamas é destruir, dizimar todos os judeus e cristãos. Fechou. Então, às vezes nós somos até atingidos na parte física, na estrutura física, mas você não perde o principal, que é a tua salvação. Na casa de Deus você está protegido. Certo homem de Deus foi levado à praça pública,
Tiraram toda a roupa dele, deixaram ele nu e colocaram um saco na cabeça dele. Levaram ele para uma praça pública e penduraram ele numa cruz. Colocaram a Bíblia dele nos pés da cruz. E começaram a queimar a Bíblia e o fogo foi subindo pela cruz. E quando chegou nos pés dele, lá dentro do saco, ele usou todo o fôlego que ele tinha e disse bem alto assim, ó: queimem esta carcaça, porque o que está dentro dela, daqui a pouco, vai encontrar com Cristo nos ares. Às vezes, a carcaça é atingida, mas você não perde o mais importante, que é a tua salvação. Quando você está na casa de Deus, você está protegido. Está protegido. Ele vai te esconder no pavilhão. O tratamento com você vai ser diferente. E por último, para a gente encerrar, versículo 6. O que acontece quando eu estou na casa de Deus? Olha aí, que lindo. Isso aqui é para quem crê. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Vamos ler juntos isso? Pode ser? No 3 a gente lê juntos em voz alta. Vamos lá, 1, 2, 3. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Você está vendo o que acontece quando estamos na casa de Deus? Quarta coisa, quando você está na casa de Deus, você vai triunfar. Quem aqui, me responda, quem aqui tem problemas? Tem? Entendi. Se você não tem problemas, me leve para fazer um estágio com você. Eu quero aprender. Pode ser que por hora esteja tudo bem, mas se você não tem problemas, eu quero estagiar com você. Temos. Mas ele disse assim, também ele vai exaltar a minha cabeça sobre os meus inimigos. Ou seja, eu vou triunfar. Você tem problemas, mas se você ficar na casa de Deus, você vai orar e orar e orar e jejuar e jejuar e jejuar e orar e orar e orar. E Deus vai exaltar a tua cabeça sobre os teus inimigos. Você vai vencer, em nome de Jesus. Você vai triunfar. Se for para Deus essas palmas, você sabe como é que é, né, irmão? Aplaudindo, você fala assim: eu vou vencer, eu vou triunfar, somente se eu morar na casa de Deus. Aplauda Ele bem forte. More na casa de Deus. Fique de pé, porque o Espírito Santo, escute isso. Escute, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está te convidando hoje. Se for para ti, receba isso. O Espírito Santo está te convidando hoje para mudar de endereço. Eu não sei qual é a tua condição espiritual, cristã, congregacional, mas há um chamado do céu, principalmente nesses tempos, que nós podemos dizer que apontam para o final. Há um chamado do céu para você mudar de endereço. Sair do lado de fora e vir morar na casa de Deus. Eu li com vocês Hebreus. Ele disse assim, ó: vamos nos estimular uns aos outros, porque nós percebemos que aquele dia se aproxima. Então, ó, escute o que eu estou fazendo aqui hoje, pelo amor de Deus. Eu estou te estimulando a morar na casa de Deus. Você entendeu isso? Ei, crente, eu estou te estimulando a morar na casa de Deus. Chame os desviados para morar na casa de Deus, gente. Chame aqueles que não são convertidos. Faça o teu papel.
Chame aqueles que você conhece, que não estão em Cristo ainda, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a doçura do Espírito que você conhece. Chame essas pessoas, evangelize essas pessoas, chame-as para morar na casa de Deus, chame-as para fazer parte do corpo excelente de Cristo, porque no corpo de Cristo o sangue flui, irmãos. Vida flui de um para o outro. Tem hora que o outro está desanimado, está ruim, está quase necrosado. Aí você chega com a palavra, você chega com a revelação, você chega com um sonho, você chega com o que Deus deu para te entregar, aí você fala para aquela pessoa, aí flui vida de você para aquela pessoa. Aquela pessoa que estava necrosada, ela recebe uma nova chance, uma nova oportunidade. É assim que acontece quando nós estamos no corpo. Convide pessoas para morar na casa de Deus. Faça isso. Se você até hoje, 5 de novembro de 2023, não falou de Cristo para ninguém, pois em nome de Jesus, fale de Jesus para alguém, até o final do ano. Fale para as pessoas virem morar na casa de Deus. Não importa se elas não vêm para a tua igreja. Pastor, eu quero aqui na minha igreja. Não, irmão, a igreja da graça não salva ninguém, não. A presbiteriana não salva, a assembleia não salva, a batista não salva. O que salva é Jesus. Mas é necessário congregar, ainda que seja em outro lugar. Mas chame essas pessoas para morar na casa de Deus, porque aquele dia se aproxima. O tempo está passando. Os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão bem latentes. Chame pessoas para morar na casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar seguro. Glória. Amém. Pegue sua Bíblia na mão, de pé mesmo, por favor. Abra no Salmo 27. Eu quero ler isso com você em voz alta. Salmos 27. Pegou? Como um coral. Como um coral. No 3, a gente vai ler o versículo 4. Pode ser, gente? Pode? 1, 2, 3, vai lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Vai lá. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Coloque sua Bíblia no banco e use as suas mãos para louvar a Deus com as suas palmas. Diga aí, eita glória! Ei! Você é perfeito? Então nós estamos quites. Somos imperfeitos, mas somos bem-vindos na casa de Deus. Eu queria que você se esforçasse, pelo menos para 2 ou 3 pessoas, você saísse do seu lugar e dissesse: você é bem-vindo, bem-vinda na casa de Deus. Faça isso, sai do seu lugar. Vai lá umas 2 pessoas ou 3, vai lá, olha para diga: você é bem-vindo na casa de Deus. Faça isso. Você é bem-vindo, bem-vinda. Fala, você é bem-vindo, bem-vinda na casa de Deus. Eita glória! É bom a gente entender isso, né, pessoal? Amém. É bom a gente entender isso, porque às vezes acontece assim, ó. A gente vai para uma igreja congregar e a gente imagina assim: lá é igreja, a palavra de Deus é pregada, tem jejum e oração, então todo mundo aí você começa a conviver, aí você percebe: não é assim, não é assim. E no começo é difícil, porque a pessoa pensa assim: meu Deus, eu não imaginava que na igreja era assim. Ai, meu Senhor. O tempo passa, a gente vai percebendo que a igreja é lugar de pessoas em tratamento, buscando melhorar, e um dia poder ir para o céu, morar com Jesus. A igreja é como um hospital. Quem é que está no hospital?
Os doentes, os enfermos. Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Seja bem-vindo à casa de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Uma coisa é pedir ao Senhor, e eu vou buscar. Vai buscar porque não é fácil. Não é fácil, meu Deus, lidar com as perfeições, mas as imperfeições começam por mim. Paulo disse dos pecadores: eu sou o principal. Começa por mim. Paulo diz: começa por mim. Mas eu vou esquecer das coisas que ficam para trás. Eu vou buscar o céu. Eu vou buscar a eternidade. Não é fácil, mas eu não julgo que eu seja perfeito. Não. Eu não sou perfeito. Paulo diz: mas eu estou em busca da perfeição. E todos que estão em Cristo têm esse mesmo sentimento. Oh, meu Deus. Há muitos filhos que estão sem casa. Há muitos filhos e filhas que estão longe do Pai, do Abba Pai. Mas nessa noite o Senhor lançou sobre a nossa vida essa palavra, nos dizendo: deseje morar na minha casa todos os dias da sua vida. Porque na minha casa você vai ter experiências comigo. Na minha casa você vai aprender. Na minha casa você vai estar protegido. Na minha casa você vai triunfar diante dos problemas. Oh, aleluias.